E o Bem-vindo faz um balanço muito interessante para a gente não desanimar sobre a questão dos votos da população na direita. Vamos ouvir um pouquinho o Bem-vindo. Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu estive pensando um pouco sobre a votação de Bolsonaro, sobre os votos da direita. O espanto que é mais de 40% dos eleitores votarem com um candidato protofascista, votarem com a direita. Mas isso não é novidade no Brasil. Nós continuamos, pelo menos há 120 anos, com os mesmos tipos de votos, com o mesmo tipo de votação. Desde a campanha de Rui Barbosa, civilista, contra o Marechal Hermes da Fonseca. E a maioria dos eleitores preferiu eleger um militar do que um civil. Preferiu votar com a direita do que votar, em tese, com o progressista da época, que seria Rui Barbosa, um conservador, mas civil. A ameaça integralista de 1937, com Plínio Salgado, mais de 1 milhão de filiados na Ação Integralista, que era o Partido Fascista Brasileiro, tinha um símbolo similar à suástica, camisas pardas, marchavam desfilando, fazendo a saudação nazista, uma ameaça à democracia brasileira dentro da ditadura de Getúlio Vargas. 1 milhão de filiados num país que tinha 40 milhões de habitantes. Proporcionalmente, seria hoje um partido fascista estabelecido no Brasil, com 6 milhões de filiados. Essa direita sempre esteve presente, este voto na direita sempre esteve presente nas eleições brasileiras. Chega ao ponto de que o candidato de oposição mais progressista, depois do governo Juscelino Kubitschek, era o Marechal Lott, era o militar. Escolheram um militar como candidato progressista, que perdeu para o maluco do Jânio Quadros, que significava a direita do país. No Rio de Janeiro, Carlos Lacerda pontificou, era o corvo do Guanabara, do Palácio Guanabara. Eu me lembro de uma eleição de Flecha Ribeiro, acólito de Carlos Lacerda, contra Negrão de Lima, que representava o progressismo da... Imagina, Negrão de Lima, que foi embaixador do Brasil em Portugal, durante a ditadura de Salazar, e quando os anti-salazaristas bateram a porta da embaixada para pedir asilo, ele mandou fechar as portas, bateu a porta na cara dos que queriam se asilar. Mas esse foi o candidato progressista das eleições de 65. E foi uma batalha campal. Os lacerdistas, que tinham por candidato Flecha Ribeiro, espancavam a todos nós no meio da rua. Haviam brigadas militares, paramilitares de lacerdistas. Isso não é novo no Brasil. E em vários outros lugares, em vários outros exemplos. Essa direita, que hoje vota com a extrema-direita, sempre existiu no Brasil. Collor de Mello contra Lula. Essa direita é a que votou em Collor, a que votou em Alckmin, a que votou em Serra, a que votou em Aécio Neves. Esta votação vem dividida há mais de um século. A gente convive há mais de um século com essa direita. É que agora eles foram para a extrema-direita, encontraram um líder enlouquecido, radicalizado. É como se essa turma que vota na direita tivesse perdido a esperança na tradicional direita. A tradicional direita não resolve nada. Quem vai resolver é esse capitão terrorista aí que foi expulso do exército por terrorismo. Vou votar nele. E encontra em Bolsonaro a sua liderança para canalizar os votos de direita. Mas se nós pararmos de chamar Bolsonaro de extrema-direita e fascista e Lula de socialista, nós vamos ver claramente que nós sempre tivemos uma divisão clara de votos. Na ditadura, havia os eleitores da Arena, partido da ditadura, e do MDB, partido progressista. O MDB tomava lavadas em todas as eleições durante a ditadura. Só muito depois o MDB um dia fez todos os senadores, todos os governadores. Foi uma loucura. Mas é o mesmo equilíbrio, sempre, sempre. Essa é a história do eleitorado no Brasil.
Não há, portanto, por que se apavorar com essa quantidade de votos em Jair Bolsonaro. Ele se transformou, ele é a extrema-direita, mas ele é o estúpido, ele não é nem a extrema-direita. Ele é o estúpido, ele não é nem fascista. Ele é a cavalgadura, é o quadrúpede, é o imbecil, mas que serve aos interesses dos grandes financistas, que serve ao interesse da Faria Lima, que serve ao interesse dos de cima contra os de baixo. E este voto dos malamados lacerdistas, dos malamados integralistas, dos malamados militaristas, vai canalizado para Bolsonaro. E compete a nós, mais uma vez, neste Brasil dividido há mais de um século, entre direita e esquerda, entre reação e progresso, entre conservadorismo e progressismo, compete entender esse momento histórico, lutar pela eleição de Lula no segundo turno e tentar mais uma vez nos sobrepujarmos à direita, que hoje tem como líder Jair Messias Bolsonaro. Quem sobreviver verá. Até quando o Brasil vai viver nessa dicotomia de metade dos votos para a direita, metade dos votos para a esquerda, podemos chamar assim, botar aspas na esquerda, que nem sempre é a esquerda clara. Como agora, por exemplo, Lula não é esquerda clara. Lula é um progressista. Ele vira de esquerda porque as pautas que ele propõe ferem profundamente o sistema de direita. Mas o próprio Lula nunca se declarou de esquerda. Mas vamos dizer, esses votos entre direita e esquerda, nós vamos ter que continuar convivendo com eles. No mais, é reeleger Lula pela terceira vez. É Lula, dia 30 de outubro. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande bem-vindo, Siqueira. É exatamente isso, Gianni Rigino. É fundamental a gente entender esse século de votações na direita para entender por que Bolsonaro segue tão forte. O antipetismo, o preconceito contra o progressismo, o preconceito contra os avanços sociais, é nisso que está entranhado os 51 milhões dos votos no Bolsonaro. Mas 57 milhões de brasileiros entenderam que a gente precisa se livrar do genocida, que a gente precisa se livrar desse fascista, desse cavalo que colocaram setores da direita. E é o que o Elias Almeida falou aqui. Bom dia e vamos de Lulão. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Eu vou falar hoje sobre o Alexandre de Moraes, gente, mas não sem antes dar uma notícia urgente aqui para vocês. E mandem superchat, R$5 de superchat já ajudam a gente a manter aqui as nossas lives do Notícias da Manhã. Aqui a gente dá um resumo, gente, do noticiário para vocês. Vocês podem mandar esse vídeo nos grupos de Zap. Fala assim, ó, o Pedrão tá lá fazendo resumo das notícias, tá contando o que é mais importante. Então é muito importante você acompanhar.